Olá, bem-vindos a todos que neste momento estão se reunindo a nós, se juntando a nós para a leitura e a meditação sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Inicialmente, convidamos a todos, de olhos abertos ou fechados, para elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a sua assistência, o seu amparo, a sua proteção, para que neste momento possamos abrir a nossa mente e o nosso coração às suas energias curadoras, que as egrégoras espíritas do plano espiritual possam envolver a cada um de nós, o lar de cada um de nós, o lugar onde cada um de nós estejamos, com energias de muita paz, de muito equilíbrio, de muito amor, e que nós possamos, acima de tudo, sentir essa presença amorosa desses amigos espirituais que constantemente velam por nós, nos envolvem com as suas energias socorristas, de amor, de paz, de paciência e, sobretudo, de esperança. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com a permissão do mentor espiritual deste trabalho, nós damos por iniciado este momento de leitura e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste dia, nos caiu o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo. Este é um capítulo belíssimo e que nos traz o mandamento maior de toda a lei, de todos os princípios que nos foram trazidos por Cristo. E, inicialmente, nós temos uma passagem que está transcrita no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, que nos conta que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E neste mesmo capítulo, nas instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem ditada por Lázaro em Paris, no ano de 1862, e que ele intitula A Lei de Amor. Então, nessa mensagem, ele tenta nos mostrar o que realmente significa, na prática, para a nossa vida, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos. E o mais importante é que entre esses dois mandamentos, Jesus nos diz, e tem esse segundo, semelhante ao primeiro. Quando ele nos diz que amar ao próximo como a nós mesmos é semelhante a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, ele está nos trazendo uma chave de entendimento muito importante. Sobretudo nos dias atuais, um momento que não podemos dizer que seja pior do que o passado, porque o nosso passado tem muitos momentos marcantes de muita dor,
de muito desequilíbrio. Nós estamos, sim, muito melhores do que éramos, mas esta chave de leitura é ela que pode modificar a nossa vida completamente. Primeiro, porque muitas vezes, independente da religião, nós nos dizemos religiosos. Nós dizemos que somos cristãos, muitos de nós no Ocidente, nós dizemos que temos fé em Deus. E poucas vezes nos questionamos o que isso realmente significa. O Cristo, aqui nesta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos deixa muito claro. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, é o mesmo que amar ao nosso próximo. Mas ele diz também: nós temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E alguns de nós poderá dizer: "Ah, mas as pessoas amam muito a si mesmas e não se importam com os outros". Não no verdadeiro sentido do amor. Amar a si mesmo é ter consciência de si mesmo, inclusive das próprias limitações. É reconhecer as suas limitações e aceitá-las, não para perseverar nesses erros e nessas limitações, mas, sobretudo, porque é na medida em que nós reconhecemos os nossos sentimentos, positivos ou negativos, as nossas dores, é que nós então temos condições de olhar para o outro e reconhecer que o outro também tem limitações, tem dores, comete erros, muitas vezes falha diante das nossas expectativas. E isso acontece porque esse outro, ele é como nós. E isso tem um nome. Isso se chama empatia. Nós sermos capazes de compreender as condições do outro, os sentimentos do outro, o que se passa com o outro. E por que Kardec e também os espíritos aqui nas instruções dos espíritos enfatizam tanto a lei de amor? Lázaro nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o sentimento, o ponto mais delicado do sentimento, é o amor. Existe um filósofo contemporâneo francês chamado Luc Ferry. Ele tem um livro muito bonito e muito bom de ler, que se chama Aprendendo a Viver, onde ele faz um panorama da filosofia secular. Secular porque ela está voltada para o bem viver do homem e não a nenhum princípio ou a nenhuma doutrina religiosa. E ele então vai retomando, não é, desde a filosofia grega até a contemporaneidade, onde ele vai também nos mostrar para que serve a filosofia. E ele nos diz que a filosofia no mundo grego, a filosofia secular, ela tinha grande função de ajudar o homem a viver melhor e, sobretudo, a entender a vida, em especial as questões da vida, da morte e da doença. E por que é importante nós lembrarmos disso? Porque entre os grandes nomes da filosofia grega clássica, nós temos Sócrates.
por volta de 400 antes de Cristo, talvez um pouco mais, e ele nos traz um princípio importantíssimo. Sócrates é quem nos trouxe o princípio do conhece-te a ti mesmo. Só que, na verdade, esse princípio era cuida de ti mesmo. E o caminho para cuidar de ti mesmo é conhecendo a ti mesmo. Mais do que isso, Sócrates é considerado o precursor da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, nesse seu tripé, filosofia, ciência e religião, tem muito a dialogar com a própria filosofia. E esse autor francês, ele nos diz uma coisa muito importante, porque ao fazer esse panorama da filosofia ocidental, inevitavelmente é preciso parar na figura marcante e paradigmática de Jesus Cristo. E ele nos diz: onde o Cristo revolucionou? Onde está a grande marca de Jesus no mundo? E ele nos diz que Jesus inaugurou no mundo a palavra amor. Até então, nós não tínhamos a menor noção do que fosse amor. Como nos diz Lázaro, no princípio éramos apenas instintos, depois sensações, só muito depois somos capazes de possuir, de manifestar sentimentos. E por que tudo isso é importante? Porque quando nós falamos de amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos falando de amor por nós mesmos em primeiro lugar. Jesus nos deixa muito claro: amar a Deus é amar ao próximo. E amar ao próximo é na exata medida em que nós amamos a nós mesmos. E aí, então, neste momento, nos cabe perguntar: como nós temos amado a nós mesmos? Porque amar é sempre cuidar. Sócrates. E Sócrates nos traz o caminho. Conhece-te a ti mesmo para poder aprender a cuidar de ti mesmo. Ou seja, para aprender a amar a ti mesmo. E se eu quero saber o quanto eu tenho amado a mim mesma, a melhor forma, que vai nos dar uma resposta muito clara, é eu me perguntar: como vai a minha relação com a vida? Como está a minha relação com as pessoas, com a minha família, no meu espaço de trabalho? Como eu me relaciono no mundo, na vida urbana, quando eu ando na rua, quando eu entro numa fila e a fila está lenta? Como vai a minha relação com a natureza? Até que ponto eu respeito a natureza, os animais, as plantas, as pedras? Se nós somos capazes de responder: estou em harmonia em todas essas dimensões da minha vida, do meu existir, lembrando que tem outra muito importante: como está a minha relação com o meu corpo? Eu tenho cuidado desse corpo amorosamente? Eu estou consciente de que esse corpo, sim, é um ser vivo, que é o meu melhor amigo, é o meu companheiro de todas as horas, só ele. Como está o meu corpo? Lembrando que isso não é apenas a doutrina espírita que nos fala, a própria psicologia transpessoal
A psicologia psicossomática vai nos falar. A doença é fruto da emoção, padrões emocionais repetitivos, que são condensados, densificados. Esses padrões geram doenças, geram desequilíbrios em toda a nossa circulação energética, química. E depois de um tempo, apesar de todas as lutas, de todos os esforços do nosso corpo, amorosamente, ele não aguenta mais. E o que é que desequilibra tanto o meu corpo? Muitas vezes são os abusos de ordem material, com alimentação e outras coisas. Outras vezes, e às vezes é muitas das vezes, são as nossas emoções. Então, quando Jesus nos diz: "Ama a Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua alma", ele está nos dizendo: não basta dizer que nós somos religiosos. Ele está nos dizendo: "Meu irmão, ama a ti mesmo". E amar a si mesmo significa honrar o dom sagrado da vida e, mais do que tudo, honrar a oportunidade sagrada da nossa reencarnação. E nesta passagem, Lázaro mesmo nos diz: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira palavra, amor. Jesus inaugurou a palavra amor. E Lázaro, aqui mesmo nessa mensagem, ele nos diz que quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Porque Jesus não veio apenas trazer uma palavra, a palavra amor, ela inaugurou uma nova era para o nosso planeta todo, porque ele era a encarnação do amor. O Cristo é o amor mais divino que já esteve neste planeta e, consequentemente, a sua presença gerava em todos que estavam perto dele um impacto transformador. E é como ele nos diz: os povos sobressaltaram-se e os mártires desceram ébrios aos circos, mas ébrios de esperança. Ou seja, até mesmo os horrores daquela época se tornaram totalmente irrelevantes diante da oportunidade sagrada de estar na presença do Cristo e vivenciar pela primeira vez na história da nossa humanidade a energia transformadora, revolucionária do amor. E Lázaro nos diz: a primeira palavra é o amor, e o Espiritismo nos traz a segunda palavra, reencarnação. A oportunidade que todos nós temos de nascer, renascer, nascer de novo e evoluir sempre, nos mostrando, como ele nos diz no início, que nós somos espíritos de uma longa caminhada. E ainda hoje, muitos de nós se encontram muito mais vinculado ao padrão do instinto e da sensação do que do sentimento. Mas estamos todos juntos. E se estamos todos juntos, é porque temos sim algo em comum. E temos, mais do que tudo, um grande aprendizado a fazer uns com os outros.
E o mais importante, nessa imensa diversidade humana que se encontra neste momento, na mesma encarnação conosco, é que através dessa diferença, nós somos chamados e temos oportunidades maiores, melhores e mais efetivas de conhecer a nós mesmos, no encontro com o outro e muitas vezes, infelizmente ainda, no embate com o outro, nós temos a oportunidade de identificar, de reconhecer até que ponto nós verdadeiramente amamos a Deus, porque podemos ver muito claramente até que ponto temos amado a nós mesmos. E aí nós voltamos a Sócrates. Se nós não estamos amando a nós mesmos, todas aquelas dimensões que ainda não são amorosas em nós são dimensões doentes, que precisam de cura, que precisam de cuidado. E muitas vezes nós esperamos que essa cura e esse cuidado venha de fora, de outras pessoas, de outras situações e às vezes até mesmo do plano espiritual. Mas o plano espiritual envolve a tudo e a todos o tempo todo. Nós estamos mergulhados na energia divina. Então o problema não é que a energia não nos chegue, a energia de amor transformadora, curadora. Nós é que não a percebemos. E não a percebemos porque ainda não fizemos as perguntas certas, que é: por que eu tenho me tratado a mim mesma com tão pouco amor? Porque todas as vezes que eu trato algo que está fora de mim com desamor, é porque está faltando dentro de mim amor por mim mesma. Porque amor sempre irá gerar empatia e compaixão. E empatia e compaixão não significa ter pena do outro, mas reconhecer que o outro está no seu caminho e que nessa longa caminhada de muitas encarnações, nós seguimos no nosso passo, nós seguimos no nosso ritmo. Cada um segue no seu ritmo. Existem aqueles que ainda não conseguem compreender algumas coisas que nós hoje compreendemos. Mas existem também aqueles outros que já entendem muito mais, estão muito adiante nessa caminhada. E aí? Não é isso que interessa? O caminho é caminhar. E o importante é que nós estejamos em movimento. E esse movimento é o movimento que nos levará a manifestar cada vez mais, de um dia para outro, de uma encarnação para outra, a lei de amor, onde quer que estejamos. A lei de amor é lei de harmonia. E não significa nós não enxergarmos os desequilíbrios, não significa nós enxergarmos ou identificarmos as dificuldades. Significa simplesmente entender que no momento estamos passando por essa situação, porque neste momento é o nosso nível de entendimento. Mas todos nós podemos afetar e afetamos tudo que está ao nosso redor, tanto quanto o exterior nos afeta profundamente. E então eu preciso voltar no Sócrates e lembrar que o caminho para me curar, seja qual for a dor, seja qual for a dificuldade, é eu me conciliar com a minha essência, porque Jesus também nos disse: sois todos deuses. Isso significa que a nossa essência, o nosso núcleo formador
é amor. E o longo caminho de encarnações, milhares de encarnações, é para que, na experiência da matéria, nós consigamos dia a dia. Ninguém irá virar santo de uma noite para outra. Mas todos os dias eu posso olhar as situações que me perturbam e me perguntar: o que eu tenho feito para alimentar esse desequilíbrio? Isso é conhecer a si mesmo. E isso é amar a si mesmo, porque isso é cuidar de si mesmo. E todas as vezes que eu sou capaz de honestamente olhar para uma situação, reconhecer que eu participo daquele desequilíbrio, não como vítima, eu sou um sujeito ativo naquele processo e que eu escolho, a partir daquele momento, fazer diferente de alguma forma, eu estou no caminho, eu estou no movimento e eu estou exercitando dentro das minhas possibilidades a lei de amor. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento e, na verdade, essa é a nossa meta final. Qual o caminho? Amar o próximo. E como eu faço para amar o próximo, que muitas vezes me parece tão difícil? Amando a mim mesma. E como eu faço para amar a mim mesma? Conhecendo a mim mesma. E como eu me conheço? Fazendo exercício também de um princípio ensinado por Sócrates. Perguntas. Eu me pergunto: por que eu estou agindo dessa maneira? Por que de novo eu reagi de tal forma? Por que eu estou mergulhado nesses sentimentos que não me fazem bem? Por que eu insisto nisso? Só se perguntar já é um exercício de amor. E ouvir a resposta, aceitá-la honestamente, que nem sempre nos chega na hora, mas ela sempre nos chegará. E quando ela chega, nós a aceitamos humildemente. E humildemente nós fazemos esse exercício de amar a nós mesmos, perdoando a nós mesmos e, acima de tudo, fazendo o exercício, mesmo que pequeno, de ser, de pensar ou de agir de uma nova forma. E ele termina nos dizendo: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Esse exercício não é para depois, não é para quando nós desencarnarmos. Esse exercício é para hoje, hoje à noite. Hoje, neste momento, eu posso me perguntar e eu posso escolher experienciar esses gozos celestes de que ele nos diz, que são aqueles minutos, aquelas gotas de paz, de silêncio, de equilíbrio, de confiança, de esperança, de fé, de perdão, que nós exercitamos todos os dias, ou que deveríamos exercitar todos os dias da nossa existência. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque esta lei é igual à primeira. Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Fica para a nossa meditação da noite de hoje, do dia de hoje. Convidamos todos, então, neste momento, de olhos abertos ou fechados, elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a Ele que nos perdoe, porque temos sido, muitas vezes, descuidados para com o outro, para com a vida,
para com o nosso corpo, porque estamos sendo descuidados para com nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, para que tenhamos a coragem de começar ou de continuar esse longo caminho de autoconhecimento com a devida misericórdia, o devido amor, empatia e compaixão, perdoando a si mesmo, recolocando-se novamente no dia seguinte no caminho para mais uma vez exercitarmos essa lei de amor com nós mesmos, com o nosso corpo, com a natureza que nos cerca, com as pessoas e as situações, um pouquinho por vez. Precisamos de coragem, precisamos de humildade, precisamos de fé, precisamos de perseverança. Por isso pedimos, Jesus, que o teu evangelho toque o nosso coração, ilumine a nossa mente neste momento, para que assim, renovados, fortalecidos, tenhamos condições de um pouco mais uma vez, sermos, sentirmos, pensarmos e fazermos diferente e cada vez mais alinhados com a lei do amor, a lei suprema da vida, e lembrando que nós estamos aqui para fazer esse exercício, e ele é um exercício de todos os dias, de todos os momentos, de todas as experiências e para todos nós. Assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, agradecendo a presença amorosa dos mentores espirituais deste trabalho, nós damos o mesmo por encerrado e desejando que todos, onde estiverem, nessa grande rede virtual de encontro e de oração, todos possamos sair deste momento tocados pela palavra do Evangelho, fortalecidos e revigorados. Que assim seja. A todos uma boa semana e, sobretudo, muito cuidado consigo mesmo, através do conhecimento de si mesmo. Com certeza seremos capazes de todos os dias alguma coisa melhorar, renovar na nossa própria existência. Até o próximo momento.